A gente está falando sobre produtividade. E olha, ninguém tem dúvida do quanto que é importante uma termoelétrica gerar resultados. Ninguém tem dúvida de que uma plataforma de petróleo precisa gerar resultados. Agora, o que é resultado para você? Que tipo de resultado a empresa espera receber? E eu digo uma coisa para você, quero começar com uma história aqui que aconteceu comigo lá em Furnas Centrais Elétricas. Eu tinha saído do estágio, estava nos primeiros passos ainda contratado, né, mão de obra eventual, e aí houve uma grande revisão geral na usina. E aí alguém chegou para mim e falou o seguinte: olha, Isaías, como você é um cara bem técnico, aplicado, eu quero que você não se prenda a um trabalho em específico. Eu quero que você supervisione toda a revisão da planta, anota todos os dados, orímetros, dos equipamentos, e passaram uma série de demandas e expectativas. Eu peguei aquilo dali e falei assim: não, então eu vou planejar para que isso seja a melhor coisa possível na solução dessa revisão. Bom, o fato que isso me gerou muito tempo, claro que não tínhamos planilha de Excel na época, né? Não tínhamos, ou eu não tinha acesso a essas planilhas de Excel, estamos falando em 1996, 97, e aí eu comecei a fazer uma série de controles, né, de planejamentos, e eu ia nos equipamentos, olhava, só que o que aconteceu é que as pessoas que até me demandaram isso para mim não estavam preparadas para ver esse nível de execução. Não é que elas estivessem erradas, mas eu entendi uma coisa e produzir outra. E então eu ia para cada equipamento, fazia levantamento, quem que está trabalhando, quantas horas ele estava empregando, para poder melhorar toda a eficiência da revisão. Só que eu fiquei taxado ali como um cara que não gostava de trabalhar, né? Alguns caras depois chegaram o seguinte: cara, mas você não faz nada, você só vê os outros trabalhando. E então aquilo foi uma lição aprendida para mim. Muitas vezes a empresa está esperando que você suje o teu macacão, tua mão, enquanto você está querendo fazer um planejamento. De outra forma, às vezes você está querendo fazer um planejamento, uma gestão da manutenção, né? E as pessoas não estão preparadas para ouvir isso daí. E às vezes elas estão precisando de um gestor de manutenção, você quer, né, trocar o rolamento, alinhar o equipamento. Então, entender bem quais são as demandas vai fazer com que você saiba o que é o resultado que ela espera. Sabendo do resultado que a empresa espera, você vai poder aprimorar e dirigir sua mão de obra para melhor atender. Bom, vocês que estão aqui certamente já passaram algum momento na carreira profissional que você se frustrou. Você pensou que entendeu o que alguém pediu e você está executando e na verdade é diferente do que as pessoas esperam, né? Já aconteceu isso com você? Você está achando que está fazendo um baita de um trabalho. Eu achava que estava fazendo um baita de um trabalho, porque eu controlava exatamente qual orímetro, relatório de conclusão. Eu estava pensando nas próximas revisões de deixar um relatório de como foi encontrado o equipamento, como foi deixado o equipamento, para que nas futuras revisões tivesse aquele material. Mas não era isso que as pessoas queriam. Não era isso que elas estavam esperando. Então, não fui bem sucedido e aprendi uma grande coisa. Procure saber qual o resultado que as pessoas esperam você entregar para que você possa efetivamente trabalhar e entregar. Bom, mas quando nós fazemos uma boa consulta, o que a empresa que trabalhamos ela entrega de resultado? Bom, se eu estou numa termoelétrica, ela vende energia elétrica. Então, qual é o resultado que ela espera? Ela espera reduzir o custo, né? Haja vista que se você reduz o custo mantendo o preço, você tem aumento da lucratividade. E isso é resultado. Então você tem input, output e o processo. Se você melhora o processo, com o mesmo recurso que você entrou, você tem melhores ganhos. Por exemplo, se você queima ali 4.000 metros cúbicos de gás para produzir um número X de megawatt, se você melhora o teu processo, o número ou a sua eficiência melhora muito. Então é um resultado que você pode entregar. Mas olha, não adianta você ter uma boa energia de qualidade, com tensão, com frequência, mas também se você não tem um custo bom, você não consegue ser competitivo com outros fornecedores, o que é ruim para você. Então às vezes você entrega um bom produto, mas a nível de rentabilidade você não é bom nesse resultado. Então você precisa ouvir, porque muitas vezes, né, a direção da empresa não quer só a qualidade do produto que você entrega, mas ele quer também a questão do custo operacional. O custo operacional é quanto tempo o equipamento, né, pode operar. Você comprou uma turbina, quantos anos ela consegue operar, né? Por quanto tempo ela opera. Então você precisa conhecer isso. Quais o custo de manutenção,
qual o custo de operação, o custo de combustível. Então vamos lá, o que é importante para a gente considerar quando a gente vai fazer um planejamento de manutenção, de intervenção de equipamentos, a gente saber exatamente os resultados que a empresa precisa. E aí eu vou entrar num ponto, que ele é um ponto sensível, que muitas pessoas acabam se complicando, que é a confiabilidade e disponibilidade. Todos esses dois, é claro que tem muitas outras coisas que a gente poderia dizer, mas eu quero focar nesses dois, porque é onde que é mais tangível para você que é técnico de operação, de manutenção, de engenharia. Bom, disponibilidade e confiabilidade. Todo mundo concorda que esses dois itens impactam diretamente no resultado da empresa. Eles impactam, seja numa plataforma de petróleo ou numa unidade termoelétrica, todos esses dois indicadores, eles impactam. Tanto é que eles têm, né, marcadores, né, de impacto e acompanhamento frequente. Para quê? Para que você tenha, né, uma forma de melhorar esses indicadores. E aí, vamos comparar, porque muitas vezes alguém vai dizer assim, olha, um é contra o outro. E por que as pessoas dizem que confiabilidade e disponibilidade brigam um com o outro? Bom, porque se você, o que é um equipamento confiável, com bom indicador de confiabilidade? É aquele que você dá um comando de partida, o comando de partida que você dá, ele é bem sucedido, ou seja, para cada comando de partida que você tem uma partida efetiva no equipamento, porque há muitas tentativas de partida. O cara tenta uma vez, não consegue, tenta outra vez, não consegue, tenta outra vez, não consegue. Um bom exemplo, imagine um carro a álcool na década de 70. Ele até funcionava, mas de manhã cedo, para você ligar ele, quantas partidas você tinha que dar para que ele efetivamente funcionasse? Por isso que você precisava de baterias melhores, porque você precisava de uma insistência maior. Então, a confiabilidade é a certeza que você tem quando você dá um comando de partida e efetivamente o equipamento entra em operação. Mas tem mais do que isso. Depois que ele entra em operação, por quanto tempo ele permanece em operação sem nenhuma falha? É o que nós chamamos, né, o tempo médio entre falhas do equipamento. Você partiu, ele efetivamente operou e durante o tempo que você precisou ele operando, ele manteve em regime operacional. Ele não teve um trip por vibração, por temperatura, por qualquer outro motivo, ele manteve em operação. E isso é um equipamento confiável. Ou seja, todas as vezes que você precisou dele, né, ele operou e ele operou sem falha. Então, esse indicador é muito bom. Por quê? Imagine que você está operando com uma termoelétrica e na hora de pico do sistema elétrico, seu equipamento tem uma falha de instrumentação, tem uma falha mecânica, tem uma falha elétrica, abre uma contatora, desliga a bomba de óleo, entope filtro. Então, se isso acontece, você vai perdendo a confiabilidade. Aí o equipamento sai de operação, você precisa partir novamente. Você tenta uma, duas, três, chama alguém, uma equipe de sobreaviso, ele vem na planta, faz uma atividade ou outra, troca um cartão. Então, esse tempo de retorno também implica na confiabilidade. Então, isso tudo é o que nós precisamos trabalhar, né, para que esse indicador de confiabilidade seja o melhor possível. Ou seja, eu dei um comando de partida, o equipamento efetivamente entrou em operação e ele permaneceu em operação por todo o tempo que eu precisei dele. Bom, mas para que isso seja uma verdade, eu preciso olhar também outro item, que é a disponibilidade. Digamos que no dia 1º de janeiro, você deu um comando de partida em um tubo gerador e ele entrou em operação. E você já está no mês de abril, de maio, depois está em setembro, dezembro, ele continuou em operação o tempo todo. Não teve falha ou alguma outra falha, mas você precisou operar com ele o tempo todinho. Bom, no outro ano você vai fazer a mesma coisa, vai continuar ele operando. Se você não faz manutenção, em algum momento esse equipamento vai entrar em falha. Então você precisa cuidar da manutenção dele para que ele possa, né, ter as garantias continuadas. Ou seja, eu preciso muitas vezes ser um gerador com escova, preciso trocar as escovas dele. Se é um ventilador, preciso trocar as correias. Se é um sistema de lubrificação, eu preciso muitas vezes, né, trocar o óleo, eu preciso trocar filtros. É claro que alguns equipamentos você consegue fazer com a máquina operando, mas você não consegue fazer uma boroscopia com a máquina operando, você não consegue apertar conectores de painéis com a máquina operando. Você precisa de uma série de intervenções que, para você fazer a manutenção, você precisa parar o equipamento.
E aí que entra a questão da disponibilidade. Porque toda vez que você para o equipamento e tira ele para manutenção, você está infringindo nenhum outro indicador que é muito importante, que é a disponibilidade. Por isso que muita gente vai dizer que confiabilidade e disponibilidade brigam entre si. Porque para que você tenha equipamentos confiáveis, você precisa garantir rotinas de manutenções muito constantes e rigorosas. Ou seja, tem manutenção que você vai fazer a cada 1000 horas, manutenção que você faz a cada 30 dias, manutenção a cada 2000, 4000, 8000 horas, e muitas vezes são manutenções bem invasivas. Por exemplo, uma boroscopia, uma lavagem de offline de turbina, tudo isso requer que o equipamento pare, e não é por algumas horas, muitas vezes por dias. Para você fazer um levantamento da curva de manutenção, dos contatos, né, dos equipamentos, então tudo isso daí leva necessariamente a tempo do equipamento fora de operação, indisponível. Então, para que você tenha uma efetiva manutenção, você precisa tirar o equipamento de manutenção. Então, quando você aumenta a confiabilidade através da manutenção, você diminui a disponibilidade, porque você precisa do equipamento fora de operação. Quando você quer, não, então eu vou trabalhar bastante na disponibilidade. Eu quero equipamento disponível o tempo todo. Então você não faz manutenção. O que você aumenta? A disponibilidade. Mas o que acontece? Redução da confiabilidade. Então, é uma briga bem interessante. E antes que você desista, né, ou se isso é um problema para onde você trabalha, você tem meios de modelagem, de conhecimento, para que você resolva esse problema. A primeira delas é você ter o domínio do conhecimento, o conhecimento do equipamento. Quando você olha, né, uma turbomáquina, seja a turbina, o gerador, o compressor, sistemas auxiliares, quando você conhece o equipamento, você consegue definir de uma maneira mais clara, mais assertiva, os modos de falha. Por exemplo, um motoventilador acionado por correia. Você, com conhecimento, com treinamento, você vai ver que as correias são elementos de fragilidade. Então, se você quer operar o equipamento por um ano contínuo, se você não tem uma parada frequente para reapertar as correias, para você poder realinhar, você certamente não vai conseguir operar por muito período. Então, se você conhece, né, que seu gerador tem ali, né, pontos de entrada de umidade, você sabe que você precisa parar de tempo em tempo para reapertar, né, JBs, aquelas caixas ali, e também, né, trocar vedações. Se você tem um sistema de lubrificação e você tem contaminantes externos, você sabe que de tempo em tempo você precisa. Então, você conhecendo as vulnerabilidades, você consegue ser mais efetivo. Ou seja, se alguém vai parar o equipamento durante 16 horas a cada 6 meses, ou cada 4.000 horas, você consegue ser mais assertivos e fazer as manutenções exatamente onde são os pontos mais vulneráveis, né? Vamos comparar aí a sua manutenção de carro. Você faz manutenção, né, a cada 10.000 quilômetros, a 20.000 quilômetros. Você não vê, por exemplo, o fluido da caixa de marcha a cada 5.000 quilômetros. Você faz a cada 20.000, mas o óleo do motor a cada 10. Isso demonstra que você consegue priorizar uma intervenção no motor em detrimento da caixa, porque são características diferentes, né? Às vezes você vai fazer o seguinte, olha, para verificar alinhamento e balanceamento, eu preciso fazer com uma frequência menor. Porém, né, trocar a bomba d'água do carro é com a frequência maior. Então, esses critérios, eles serão definidos pelo conhecimento. Não apenas o conhecimento técnico, que você formou, que você é engenheiro, que você é pós-graduado, não é isso. Mas é o nível de conhecimento que você tem com os modais, com os modos de falha do equipamento. Isso muitas vezes você vai ver esse expertise através, muitas vezes, do manual do fabricante. Leia manual, tá bom? Você pega o manual, a própria rotina de intervenção do fabricante, ele vai guiar você para olhar aquilo que ele mais se preocupa, né? Olha a correia, olha as engrenagens, olha a embreagem, olha o selo mecânico. Então ele vai dizer para você aquilo que é mais importante de você olhar, de você verificar, para que você mantenha a confiabilidade em alta com, né, um tempo curto de indisponibilidade. Então a ideia é que no planejamento, na engenharia,
você tenha uma condição de maximizar. Olha, se você vai falar para o seu gerente, se você quiser que eu veja toda a manutenção, você vai precisar parar o equipamento por um mês. Aí ele vai falar assim, não, eu não posso ficar com a turbina parada um mês para você fazer todas as manutenções. Ele vai perguntar para você, com uma disponibilidade desse monte, né, tão pequeno assim, eu não consigo ter lucratividade. Então ele vai dizer para você, olha, você está querendo 30 dias para fazer as manutenções. Eu vou te dar aí 4 dias para você fazer todas as manutenções. Aí você, bom, se eu tenho 4 dias para fazer as manutenções, deixa eu olhar então aqui, não é? E ver nas minhas prioridades quais são as coisas que dão mais problemas. Mas você já avisa ele, olha, essa disponibilidade que você está negociando comigo, ou a indisponibilidade para fazer a intervenção, ele é muito pequeno. Vamos combinar que em outra ocasião você vai parar e eu vou precisar de um tempo maior. Então, com aquele tempo que você tem, você vai olhar e ver o que você pode fazer, o que você deve fazer. Ou seja, quais são os pontos de maior risco que você tem, de maior vulnerabilidade. Então, você trata com efetividade aqueles pontos. É melhor você fazer uma inspeção geral e se concentrar a substituir, a corrigir problemas em pontos factuais. Então, isso você consegue, com uma indisponibilidade menor, fazer mais assertividade nas intervenções. A outra coisa importante também são os registros. Olha, é importante que qualquer intervenção você seja, né, alguém em condições de fazer registros, porque os registros levam a históricos. Imagine só, se você tem, toda vez que você para o equipamento, você vê que os filtros estão muito sujos. Então isso vai levar a você uma rotina prioritária de troca de filtros, com uma frequência maior. Se você olha que todas as vezes que você para o equipamento, tem vazamentos de óleo. Então um reaperto dessas linhas vai ser importante. Como que você vai saber as prioridades se você não registra as suas manutenções? Por isso que mesmo que a manutenção seja muito rápida, alguém precisa ali anotar, nessa manutenção eu corrigi esse e aquele outro problema. Porque aí isso leva um histórico, da próxima vez você vai fazer a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Qual o intervalo que você faz uma lavagem offline de uma turbina? Bom, alguns vão dizer assim, a gente tem que fazer todo mês, outros vão dizer fazer todo ano. Olha, uma das formas que você tem de verificar isso, né, sabendo que a lavagem offline de uma máquina gera indisponibilidade, é você otimizar. Como que você faz isso? Bom, você faz uma lavagem V0, deixa ela limpinha, faz uma boroscopia, agora depois de operar a máquina por 4.000 horas, você faz outra boroscopia, depois opera ela mais 2.000 horas, 6.000 horas, faz outra boroscopia, e então daquilo ali você vai saber exatamente qual o melhor intervalo que você tem para fazer, né, a lavagem da máquina. Não é simplesmente porque você viu no manual, não é simplesmente porque alguém te contou, mas você considerou a situação real do equipamento. Isso muda. Uma máquina, uma turbina que está em uma plataforma de petróleo, ela se comporta diferente de uma turbina que está em uma termoelétrica. Se você tem um problema de muito sal numa plataforma de petróleo, muitas vezes em uma termoelétrica o problema são as queimadas, as cinzas que a máquina aspira. Então, conhecer o equipamento e fazer um registro de todos os problemas que você corrige durante as paradas de manutenção faz com que você tenha melhores condições de otimizar os tempos e intervalos de intervenção do equipamento. Com isso, isso lhe dá a você autoridade. Alguém vai dizer o seguinte, cara, quando acontece lá com o Brendo, tudo é muito mais rápido, o cara é muito mais assertivo. Então você pode até comparar uma planta com a outra. Uma que o cara faz muita manutenção e o outro faz menos manutenção, mas concentrada. Tem gente que acha que fazer muita manutenção é o que garante a confiabilidade. Engano. Você precisa ser assertivo. Tem peças que você precisa corrigir o problema. Tem outras que você precisa substituir. Há projetos que você dá tanto problema que você precisa de uma solução de engenharia para resolver o problema. Bom, vamos falar da corrente, da lavagem da máquina. Se você tem que lavar a máquina a cada 2.000 horas, está na hora de você pensar uma forma de sujar menos ela, né? Então você vai olhar
Será que tem rejeitos térmicos, rejeitos de vapores? Você tem muitas vezes, né, fuligem aspirando a máquina. Eu posso tratar isso muitas vezes desviando. Tem uma máquina que ela sujava demais. E o que acontecia? Eu tinha, né, um tubo de óleo, de vapores de óleo, que estava jogando justamente na aspiração dela. Deslocar esse tubo faz com que o intervalo de manutenção aumente muito com as mesmas confiabilidades. Um bom exemplo também seria, troca de pneu do carro. Bom, eu tenho que trocar o pneu do carro a cada 20 mil quilômetros. Pode ser que se você para o equipamento e faz alinhamentos a cada 2 mil quilômetros, você consiga levar o teu pneu a 40 mil quilômetros. Então, veja bem que esse equilíbrio entre intervalo de manutenção e efetividade, ele é muito importante, e esse é o papel do técnico, do engenheiro. Só não pode conceber o seguinte: se eu fizer muita manutenção, para todo dia o equipamento para manutenção, esse equipamento vai ser menor. Não necessariamente, né? Se você tem um carro que tem um ambiente muito hostil, como minha cidade aqui, né? Muito buraco, então o alinhamento você precisa fazer a cada 2 mil horas, ou 2 mil quilômetros. Mas se você anda em uma pista muito melhor pavimentada, pode ser que você não precise parar o teu carro a cada 2 mil quilômetros. Você pode fazer a cada 5 mil até 10 mil quilômetros. Então, veja que muitas vezes tratar o ambiente, ele pode te dar uma melhor disponibilidade, mantendo a confiabilidade. O fato é que eu vejo muito desperdícios de HH, de custo de equipamento, de peças e até mesmo na indisponibilidade do equipamento, porque a gente tem aquela ideia, não, eu tenho que fazer muita manutenção. Olha, talvez um ventilador que está consumindo muita correia, está folgando muita correia, colocar alguns pontos de travamento seja melhor. Colocar um esticador de correia é melhor, porque você reduz o intervalo de manutenção, aumenta a disponibilidade do equipamento e melhora também, junto com isso, a confiabilidade. Então, pessoal, nem sempre tem que brigar confiabilidade e disponibilidade. Precisa de conhecimento para que a gente possa harmonizar e garantir os resultados. Foca sempre nisso. Aquele equipamento precisa oferecer resultados. Se você está convencido disso, você vai trabalhar a sua gestão de manutenção, o seu HH, para que as manutenções sejam efetivas, que elas tratem os problemas e, uma vez que eles se repitam, você trate a causa. Ou seja, veja soluções de engenharias que possa, né, garantir uma menor manutenção com maior duração de vida útil do equipamento.